Sejam bem-vindos ao Pod Norte, o podcast do maior grupo de clínicas odontológicas aqui da região norte. Sejam muito bem-vindos, é o nosso terceiro episódio. Eu sou a doutora Vanessa Sec, dentista, empresária, pós-graduada em psicologia positiva e também eu sou analista comportamental. Estou aqui hoje com Dona Mônica, nossa gestora de RH, minha gente. Seja muito bem-vinda, Mônica Obrigada, Santos. obrigada. Pode se Bom, apresentar, Dona Mônica. então, eu me chamo Mônica Santos, né? Sou casada, cristã. Hoje estou atuando na função de gestão de, Pessoas. gestão de pessoas, como gestora de RH, né, no Grupo Dentista do Norte. E hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre essa função que eu desempenho lá. E eu gostaria de falar como começou, tudinho. A senhora vai perguntar? Sim, eu posso Pode. começar. Olha, ela já tá puxando o gancho, isso é muito importante, olha aí. A entrevistada junto com a entrevistadora e tá tudo certo. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo que você tá nessa área? Faz um pouquinho de tempo? Você tem, como é que tá a sua experiência? Conta aí pra Então, mim. Vanessa, como gestora de RH, não vou dizer há muito tempo, né? Mas já venho há algum pouco de tempo, né? Então, assim, trabalho mais ou menos há 20 anos como gestora, como líder de pessoas. E na função de RH, eu venho há alguns anos, fui me apaixonando por essa área, fui buscando conhecimento e vim para essa área. Trabalhar com pessoas eu diria, muito inovador, né? Porque você acaba que você conhece história. Trabalhar com o ser humano é você fazer história na vida dele. Então, é uma área que eu gosto muito e busco me aprofundar cada dia mais nessa área. É apaixonante mesmo, eu também Sim. gosto bastante, né? Às vezes a gente pega um colaborador, né, que não tem tanta experiência e que tá ali começando a vida, começando a carreira, né? E o tanto que a gente, através do RH, faz um treinamento, desenvolve, né? Então, assim, Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual que é a sua estratégia para a gente pegar assim, um colaborador, a gente analisa ele, a gente faz um passo a passo, traça um perfil comportamental. Você pode me falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, né, hoje o RH em si, o que que ele faz? Ele recebe a divulgação, a requisição de uma vaga de uma determinada área e o RH ele vai fazer a triagem do currículo para que esse candidato ele venha realmente para a vaga certa. Hoje você tem muitos candidatos, mas a grande maioria eles não estão aptos para aquela vaga. Então, a gente precisa desenvolver esse colaborador. E o primeiro passo é buscar esse currículo, fazer a triagem do currículo, dentro do que o gestor, o líder solicitou desse colaborador, dessa vaga, né? Então, a gente faz entrevista hoje com ele, dentro do RH, faz a triagem todinha, busca fazer perguntas que sejam profundas, em que você vai ter mais, eu não diria garantia, mas um pouco mais de acerto com esse colaborador. Ah, legal. Agora eu tô curiosa. Fala aí uma pergunta pra gente que a gente poderia fazer quando a gente quer contratar alguém para nossa clínica, na equipe, né? Fala uma pergunta, dá uma dica pra gente. Então, uma das perguntas que eu busco fazer com a maioria dos candidatos é saber a realidade dele. É, Se eu tenho uma vaga para recepcionista e a clínica é uma clínica muito movimentada, onde você tem um perfil de movimento de pessoas muito grande, então eu preciso de uma pessoa ágil, de uma pessoa proativa, de uma pessoa organizada. E ela não pode ser muito calminha, porque ela não Entendi. vai conseguir aguentar lá A pressão, a né? pressão, né? Então, assim, então eu sempre procuro saber na entrevista com esse candidato, com essa candidata, se qual foi os motivos, o que que ela já passou na vida dela antes, que fez ela desistir. E ela mesma vai falando, já desisti porque me cobravam muito, era muito paciente, ou era muita gente pedindo muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu já acredito que ela, para aquela vaga, ela não vai dar certo. Ela pode Uhum. ter várias outras habilidades, mas aquela necessariamente não vai servir
aquela que ela tá calma, ela não vai servir para essa vaga que foi solicitada. Então, a gente procura pessoas que têm um perfil mais próximo da necessidade do ambiente, Entendi. dali, daquela clínica em si. E puxando esse gancho, eu também acho que é bem importante, né, o gestor ou o líder que for treinar essa pessoa ali no Sim, dia a dia, né, deixar muito claro os papéis, as funções daquela pessoa, né, porque também não dá pra gente contratar um colaborador que faça tudo ao não, mesmo tempo, que não. acaba aqui, né, aquele ditado pato, a gente não nada direito, não anda direito, não voa direito. Então, acaba que a gente, né, fica muito generalista. Eu acho que é importante também, né, o líder, ele colocar a pessoa em uma função. Beleza, treina, dá um script, um passo a passo, uma descrição de cargos, tudo bem certinho. Ela evoluiu nessa fase, nessa função, ela pode passar para uma outra função, Sim, né? E a gente fazer esse desenvolvimento, esse treinamento novamente, né? Então, isso deve acontecer bastante, assim, no dia a dia de várias empresas, né? sim. Me conta um pouquinho sobre E, isso. a retenção de talentos dentro da equipe e dar oportunidade também de crescimento, né? É dar oportunidade para crescimento para esse profissional. Hoje, você não encontra pessoas prontas. Você precisa ter a consciência que você vai preparar essa pessoa para o seu ambiente, para o seu local de trabalho. Então, Uhum, você tem que ter a paciência, a resiliência e a persistência para ensinar essa pessoa, né? O uhum, líder que pega uma pessoa e ele larga a pessoa, nem essa e nem outra pessoa vai dar certo. Ele uhum. logo vai sair daquela empresa, ele logo vai sair do local de trabalho e vai procurar uma outra oportunidade. Então, hoje a gente, como empresa, nós, o Grupo Dentista do Norte, ele vem se capacitando, vem melhorando. Essa semana agora, que passou, nós tivemos um treinamento de liderança, justamente para nós aprendermos, os nossos gestores aprendermos, eles aprenderem a lidar melhor com esses colaboradores, que muitos deles são pessoas novas no mercado. Então, a gente precisa ensinar o passo a passo mesmo, ser paciente. Nós temos 3 meses para que esse colaborador consiga andar sozinho, porque a gente fala que é Uhum, ele conseguir desenvolver as habilidades, as atividades que são descritas no cargo dele como para ele fazer no dia a dia. Então, uhum, hoje eu vejo assim que a nossa empresa, né, nossa empresa, ela tem desenvolvido isso. Então, são coisas que antigamente, né, e existe empresa ainda, que ela pega o colaborador, não deu certo, manda embora. E isso faz com que a gente fique com uma imagem ruim no mercado, né? uhum. Porque a pessoa sai dali, ela faz aquele marketing boca a boca, que é aquele marketing até que muitas vezes influencia muito, que é falar mal da empresa. E hoje como empresa, a gente vem trabalhando para diminuir isso, né? Esse turnover, né? Desenvolver as pessoas, né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo para as meninas, até na entrevista com as candidatas, então, não importa se você tem habilidade, não, importa a sua vontade de aprender. Exatamente. O que eu não consigo mudar é o caráter. O caráter você não muda, né? Mas a habilidade, você treina e a pessoa, se ela tiver vontade de aprender, ela vai, Aham. né? Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente precisa abrir essa mente, a nossa mente, para entender que o nosso colaborador ele não é descartável. E hoje, como empresa, a gente vem melhorando muito nisso. A gente consegue trabalhar o ser humano para que ele venha a desenvolver. Claro que, como eu falei, Sim. tem pessoas que querem realmente, né, ser desenvolvida e tem pessoas Que não vai, né? que não vai. Mas é porque, às vezes, gente, não é que não vai para a nossa empresa ou para a sua empresa. É porque realmente ela não quer aquela função, aquele papel. Ela é boa em outra coisa, né? Às vezes ela é uma Exatamente. artista. E como é que eu vou colocar ela dentro de um escritório fechado? Né? Então, tem que ver, analisar bem mesmo, né? Isso também através dos perfis e testes que a gente tem feito, né? Então, assim, depois que a gente trouxe o setor de RH para dentro da nossa empresa, o tanto que a gente melhorou os processos, o Ai, que tanto que a legal. gente melhorou essa parte de treinamento, né? Então, assim, eu sou eternamente grata. E eu sei que hoje em dia tem muitos profissionais que nunca tiveram contato com RH. Né? Nunca tiveram mesmo e tá tudo certo, tudo bem, né? Então, assim, mas quais são os principais papéis do RH? Que muita gente, às vezes, ainda que está assistindo, pode ter dúvidas, né? Qual é o objetivo, qual é o papel, né, de um gestor de RH? Então, o gestor de RH, ele é um gestor de pessoas, né? Ele está ali para desenvolver pessoas. E no desenvolver pessoas, não é só a pessoa que está
que é o funcionário, o colaborador que foi contratado. É a gestão de pessoas como um líder, como equipe em geral. E muitas Entendi. vezes você vai influenciar no marketing, né, no endomarketing dentro da clínica, dentro do ambiente de trabalho. Você influencia as pessoas ali, fazendo treinamento com elas. Então, o RH hoje, ele trabalha a pessoa, ele desenvolve pessoas, habilidades, ele capacita, claro, junto com o gestor, né? O Uhum, líder direto, não só o RH, né? Porque esse é um uhum. papel de várias pessoas. É, os sócios, os donos da empresa, eles precisam acreditar que o RH ele precisa ter esse livre-arbítrio, né? Essa Verdade. comunicação, essa Sim, tem liberdade que para falar ter. com o funcionário. E o Uhum. funcionário ele tem que ter no RH a confiança. Ele tem que saber que o que ele vai se falar, que ele vai falar para o RH, ele vai ser acreditado na palavra dele, que vai ser passado de uma forma que não venha prejudicar ele, mas que venha a ser sanado aquele problema. Então, o Perfeito. RH hoje ele trabalha muito nisso, desenvolver pessoas, habilidades e também saber se aquele colaborador que está ali, ele está no lugar certo, como você falou. Se de Sim. repente ele é um colaborador que está na empresa, mas que ele está insatisfeito, não porque ele quer sair da empresa, porque por benefício ou por outra coisa, mas se ele quer sair da empresa porque ele não se vê mais como uma recepcionista, ele não se vê mais como um protético, o RH, o papel do RH é fazer com que ele enxergue que dentro da empresa ele tenha oportunidade de crescimento, que é uma coisa muito válida aqui dentro, né? Eu Aham. vim de uma empresa antes em que eu cresci, trabalhei lá, comecei bem do zerinho mesmo, passei um bom tempo lá. E eu nunca vi algo como eu vejo aqui no RH. E eu falo sempre, no Grupo Dentista do Norte, eu falo sempre na minha entrevista para as meninas na integração. Aqui você tem oportunidade de crescimento. Eu nunca vi você entrar como dentista e ser sócio, virar sócio de uma empresa. E isso é muito legal. E isso serve de lição, de exemplo para as meninas. Quando eu estou fazendo a entrevista, eu falo sobre isso. Se você der o seu melhor, se você buscar. Claro que nós não vamos, como empresa, conseguir segurar todos os talentos aqui. Uhum. Mas nós podemos fazer que essa nossa história, ela seja linda. Que enquanto Uhum. nós estivermos juntas, nós possamos nos respeitar, eu possa sonhar o seu sonho e você me ajudar a sonhar o meu. Então, o RH, hoje, ele está além do que um setor dentro de uma empresa, ele é um coração. Exatamente. Que lindo, não? Nossa senhora, gente, eu fiquei aqui chocada, porque realmente, às vezes, assim, na correria do dia a dia, a gente não tem, né, esse tempo de qualidade para aprofundar um pouco mais, né, e saber o tanto que é importante para as pessoas, porque, gente, empresa é pessoas, pacientes são pessoas, empresários são pessoas. Então, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios, né? Então, o tanto que é importante. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Eu vou Obrigada. contar um segredo para vocês que antes da gente contratar o setor de RH, a gente tinha uma rotatividade muito grande, a gente perdia dinheiro com o turnover, né? Então foi isso uma das principais dores que a gente fez, trazer um especialista mesmo na área, porque antigamente era mais assim, solto, a gente, né, contratava, treinava do nosso jeito. Mas quando a gente contrata um especialista que entenda mesmo, né, e que tem recursos para isso, cara, fica muito melhor, né? Flui bem Com melhor. certeza. E eu acho que é incrível esse seu trabalho, então parabéns, viu? Obrigada. Agora, uma pergunta que eu coloquei aqui no meu roteiro, porque é uma curiosidade minha, tá, Mônica? Tá. Em relação a casais ou familiares que trabalham juntos. Você já viu? O que E- você tem de experiência? O que você tem de dica para compartilhar aqui com a Então, gente? como eu falei agora há pouco, eu já tive uma experiência de um bom período numa outra empresa, e era uma empresa familiar. Então, na minha observação, o que eu vejo hoje? Claro que tem muita pesquisa, muitos coach, muita gente que fala sobre isso, né? Mas o que eu vi na realidade, na prática mesmo, é que a gente não pode misturar igreja e Estado, né? E quando você mistura igreja e Estado, vira bagunça. Mas a igreja é a nossa família, né? Então, se você tem a sua relação sólida com a sua família, você não pode levar para o trabalho, mesmo que você passe o dia olhando para o outro. E, e o contrário também você não pode fazer. Você não pode levar os seus problemas do seu trabalho, porque vocês tiveram uma discussão
por divergência de pensamento mesmo, porque é normal, faz parte do nosso dia a dia. Nós não somos uma cabeça só. Muitas vezes até pensamos parecido, mas não somos. Sim. Então, quando você leva esse problema do seu trabalho para sua casa, você acaba que você mistura tudo e vice-versa. Então, a igreja, que é a nossa família, né? Você precisa dividir. E dar um limite também. Aqui dentro, quando a gente chega em casa, acabou. A gente vai falar de trabalho lá fora. Claro que a gente vai trocar ideias sobre situações, coisas que nós podemos melhorar com outras pessoas, mas quando chega nós dois ali, acaba que realmente vira um conflito. Muitas vezes isso dá até em separação, né? E a mesma coisa, assim, mesmo que não seja marido e mulher, quando você mistura mãe com sobrinho, coloca na mesma clínica, no mesmo ambiente de trabalho, é porque é minha amiga. Cara, é muito difícil você dividir. Você não misturar. Então, o ideal quer trabalhar? Dê oportunidade. Não pode não deixar de dar oportunidade para a pessoa que merece. Mas não coloque ela abaixo da sua liderança, né? Entendi. Você tem que deixar ela separada, que o líder faça o que ele achar melhor para aquela pessoa. E você separa, né? Então, são histórias que eu aprendi, né? Eu já vi muita coisa sobre isso também, mas eu entendi que quando você chama uma pessoa para trabalhar com você, mesmo que seja em outro local, em outro departamento, você tem que entender que você só ajudou ela. Mas que ali ela não é sua sobrinha, ela não é sua irmã, ela é Nossa, é tão sua difícil colega. separar, gente. Mas tem que separar, porque senão você tem um problema. Entendi. E às vezes, muitas vezes, as pessoas não têm maturidade. Então, você como dona do negócio, você contrata uma dentista e a dentista coloca a filha dela dentro da clínica. É difícil separar, entendeu? Então, a minha sugestão é que você não deixe de contratar, mas não coloque ela na mesma clínica, coloque ela em outro local, para que ela venha ter uma outra líder, uma outra pessoa para liderar. Mas é difícil realmente, e acaba que para equipe que trabalha ali, elas entendem que, chegou atrasado, não teve penalidade, por quê? Porque é parente. Entendi. Ela fez isso, mas ela pode, porque é parente. Então, pode trabalhar na mesma empresa, mas separa, não deixe ela abaixo da sua liderança, porque isso vai dar um problema para você. E é difícil separar Estado de igreja. Eu acho que é bem interessante, né, compartilhar, porque eu vivo essa realidade, né? Olha. A Mônica conhece. Então, eu e meu esposo, a gente é formado em odontologia, então, no começo deu muito BO mesmo, eu não conseguia separar, não tinha essa visão, né, imaturidade, não estudava, não conhecia, não sabia qual que era a minha função, nem sabia qual que era a minha habilidade, né? Então, eu fazia de tudo um pouco, vivia apagando incêndios, e eu acho que a gente sofreu muito, desgastou muito, né? O amor falou mais alto, com certeza, mas a gente sofreu e às vezes as pessoas não precisam sofrer, né? Sim. Não precisa viver aquilo. Aprender com o erro do outro é muito mais interessante, né? Então, assim, a gente dividiu muito bem os papéis. Então, no que ele é bom? Vamos fazer um teste, vamos lá, vamos ver, né? Você fica responsável por isso. O que eu sou boa? Então, eu vou ficar responsável por isso. A partir do momento que a gente dividiu isso e cada um colocou limite, não, eu tomei a decisão. Então, essa decisão, como era responsabilidade minha, tá nas minhas mãos. Exatamente. E tá tudo bem, né? Não, essa daqui é comigo, então pode deixar confiar que não precisa nem conferir, né? Porque a gente tem que deixar esse diálogo muito bem aberto e ter os nossos momentos mesmo de família, né? De me conectar com meu esposo, com a minha filha. Eu acho que é bem interessante, né? No começo, como eu não tinha esse filtro, né? E muitas pessoas davam muitas sugestões. Mas eu acho que é importante a pessoa que vive aquele relacionamento decidir. Sim. Né? Não é eu ou é a Mônica que vai falar o que cada um tem que fazer, mas as sugestões das experiências, das vivências, é essa, né? Mas é lógico, cada um sabe, às vezes você vive um relacionamento incrível, intenso, maravilhoso e trabalham 24 horas juntos e dá tudo certo, entendeu? E você precisa participar desse podcast para passar, né? Para transmitir esse conhecimento que também a gente quer saber, né, Mônica? Que interessante. Você trabalha com seu esposo? Não. Não, né? Nunca trabalhou juntos? Já trabalhei. Já trabalhou trabalhei juntos? com ele e é uma das dificuldades, né? Porque como a gente trabalhava na mesma loja, eu acabava que muitas vezes eu falava para ele, eu sou líder, né? Sou líder nato, né? Como diz, né? Então, eu queria que fosse do meu jeito e ele queria que fosse do jeito dele. Então, acabou que também a gente entrou num consenso de
isso aqui é seu, isso aqui é meu, pronto. Eu não mexo nisso, você não mexe nisso. Pronto, foi que resolveu. Ah, legal, né? Mas eu Então, já trabalhei também. E sim, se a gente não tiver também essa... como é que eu posso falar? É o companheirismo mesmo. Isso. Você não vai, entendeu? Não vai, o negócio não anda justamente por isso. Porque você mistura. E quando mistura muito, vira salada, né? Interessante, adorei as dicas aí. Achei que vocês dois na igreja vocês trabalhavam juntos. Não, a gente trabalha também junto na igreja. É por isso que eu perguntei, vocês trabalham juntos Eu na trabalho igreja, os na finais de igreja semana? também. Como a gente trabalha junto na igreja, a minha parte é a organização. Tudo de organização é comigo. Maravilhoso. E a parte dele é a oratória. Falar e tal, se apresentar, mesmo? é ele. Então, tipo, tudo que é para fazer, arrumar, fazer, organizar, separar, sou eu. E ele é a oratória. Que bacana. Curiosidade para conhecê-lo. Qual o nome dele? Onibson. Onibson. Diferente. Quero te conhecer, viu, Onibson? Ai. Vamos falar aqui um pouquinho. 3 perguntas. Sim. 3 dicas para aquela pessoa que está ali precisando de um braço direito, um braço esquerdo, que precisa desenvolver. Mas 3 perguntas que você possa fazer durante a entrevista ali. Perguntas pode ser simples, pode ser perguntas mais complexas, que no início do podcast você falou de perguntas mais profundas que você faz com o colaborador. Mas e perguntas simples? Umas 3 perguntinhas aí que a gente possa estar fazendo. Para um braço direito. Uma pessoa direito, que você quer que trabalhe com a sua confiança, credibilidade. Exatamente. Então, primeiro, essa pessoa já foi contratada, certo? Já está trabalhando? Ou você Não, eu ainda estou na seletiva. Ah, sim. Estou aqui na seletiva. Então, eu busco muito pessoas que elas saibam o que eu preciso e eu saiba o que ela precisa. Entendi. Então, eu busco sempre fazer esse casal, né? Então, assim... se a pessoa é uma pessoa que na hora da entrevista ela já me fala assim que ela saiu do antigo emprego dela porque ela era cobrada muito. Aí você pergunta, mas qual era a cobrança? Ah, é porque uma vez ou outra eu chegava atrasada. Então ela já está me falando que ela não é pontual. Entendi. Olha Entendeu? aí, gente, perguntas de ouro, anotem, porque isso é conteúdo de ouro. Então, o porquê que ela saiu do antigo trabalho, se caso essa pessoa já tenha trabalhado. Sim. O motivo de ter saído, Sim. Primeira pergunta. Segunda pergunta, que a gente pode O que te faz desistir, o que te fez desistir de um projeto, de algo que você queria muito? Olha. E aí ela vai falar, né? Se ela desistiu porque era muito difícil, aí ela vai contando a história todinha e você vai vendo o que ela vai soltando, se o que ela tá falando que fez ela desistir é algo realmente banal ou se foi uma coisa muito séria, que realmente qualquer pessoa com bom senso sairia. Entendi. Então, dali você consegue ver o nível da maturidade dessa pessoa. Maravilhoso, né? Porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Insistindo, e às vezes a melhor decisão é o quê? Dar um passinho para trás para avançar vários para frente. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Legal. Porque muitas vezes, na nossa empresa, nós somos no total hoje 36 clínicas. E muitas vezes a pessoa, ela pede, a SB por clínica, né? Basicamente. Então, ela pede a conta hoje, não quer cumprir aviso prévio. Então, você precisa... Amanhã ela não vem mais. Então, a clínica precisa de uma pessoa para estar ali. Entendi. Então, o gestor liga para o RH, manda mensagem já no limite, né? Porque já não sabia da pessoa que ia pedir a conta. E aí, você tem um prazo muito curto. Então, muitas vezes é preferível que você faça um ajuste dentro dessa clínica do que você contratar na loucura, né? Não respeitar o prazo, não respeitar o processo, porque muitas vezes você... eu não sei se acontece nos outros RH, mas aqui no nosso, na empresa que eu trabalhava anterior, acontecia muito. Você marca entrevista com 10 pessoas. Uhum. Hoje aconteceu isso. Marquei entrevista com 9 candidatas, só apareceu 2. Entendi. Então, Mas é porque choveu, sabe? Pode ser. Mas em Manaus é comum isso. Então, você marca a entrevista com 10 pessoas, só aparece metade, sem chuva. Entendi. Então, aí você vai, marca, então você está desesperado pelaquela vaga, pelaquela pessoa, pelo aquele talento. E aí, no seu desespero, você pega qualquer pessoa. Errado, e né? pessoas que, muitas vezes, elas não entendem a tua cultura, elas não entendem os teus valores. E isso vai te gerar problema. Entendi. Porque se ela não tem a responsabilidade, ela não tem aquele compromisso e ela não entende
ela não entende o teu compromisso, ela também não vai ficar muito tempo. Você só vai tentar apagar o incêndio, mas Entendi. a fumaça, o fogo vai voltar, Aham, entendeu? entendi. Porque vai ser muito rápido. Bacana. E a terceira pergunta, mulher? E a Eu tô terceira, aqui na curiosidade. Eu não tô conseguindo respirar se você não falar a terceira pergunta. então, eu sempre busco perguntar na entrevista das meninas também, é, o que fez ela sair de um local, né? Como eu falei. Tá, primeira Primeira pergunta. pergunta, Vamos recapitular, gente. Calma, é muita informação. o que fez ela sair do Do local? último trabalho, se Uhum. caso ela tenha trabalhado, Isso. né? Desistir de algum projeto. Desistiu de algum E a terceira projeto. pergunta? E a terceira pergunta que eu faço para ela é sobre os valores dela. Ah, se tá Entendeu? alinhado Se com a está alinhado com a empresa. empresa, Sim, e entendi. então você vai vendo se realmente aquelas perguntas chaves, elas estão de acordo com a tua vaga também, com a tua empresa, com a tua cultura. Entendi. Perfeito, maravilhoso. Conteúdo de ouro. Posso continuar aqui com as nossas Pode? entrevistas? Então, tá bom. Gostei demais, ó, muito aprendizado aqui. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Respostas rápidas? Vamos lá? Sim. Então, bora. Amo o RH por quê? Vejo sonhos sendo transformados. Maravilhoso. O RH não é? O RH não é caridade. Muro das Eu lamentações. posso explicar? Posso explicar? Não, porque agora é bate-bola, é resposta rápida. Não é caridade, gente. Eu entendi. O RH não é caridade, tudo bem. Depois ela explica no próximo capítulo. Para reter a atenção dos seus colaboradores, você precisa? Ser claro, o objetivo no seu comando. Maravilhoso. E por fim, fala aqui pra gente, pra todo mundo que tá assistindo, profissionais da área da saúde, uma mensagem aí. Então, mesmo que vocês estejam desesperados, não contrate no desespero, porque apareceu uma pessoa que você gostou, mas ela não atendeu os seus requisitos, então não contrate nesse desespero. Tenha um pouquinho mais de calma, de paciência, divulgue mais a vaga e contrate tendo 100% de certeza nós não vamos ter, mas pelo menos 80% de certeza que aquela pessoa está no lugar certo, para a vaga certa. Maravilhoso. Parabéns, viu? Eu quero dar um presente pra você. Quero dar um presente. Pode trazer meu presente aqui, por gentileza, meu ajudante? Exatamente. Esse presente é de todo o Grupo Dentistas do Norte para você, Mônica. Parabéns pelo seu trabalho, tanto que você tem desenvolvido aí as pessoas da nossa empresa. A gente é muito, muito grato. Eu sei que você nem queria estar muito aqui nesse podcast. Graças a Deus, uma alma iluminada abençoou e você concordou em vir aqui com a gente. Então, assim, é uma gratidão imensa, imensa, imensa. Então, esse é o nosso presente para você hoje. Tá Obrigada. bom? Posso abrir? Fica à vontade. É o nosso presente. Olha! Obrigada. Gostou? Gostei. Muito obrigada, gente. Então é isso, só pra gente fechar e concluir aqui, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre esse infinito mundo do RH. É só conversar um pouco mais com a Mônica. Ô, Mônica, onde a pessoa te encontra? Você usa redes sociais? Tem um arroba lá que possa tirar algumas dúvidas que às vezes ficaram aqui? Pode explicar sobre aquele tema lá que o RH não é a caridade? Então, eu tenho o meu Instagram, mas eu não movimento muito, né? Aham. Mas atualmente, eu respondo a todas as perguntas feitas pelo WhatsApp do Grupo Dentista do Norte. Maravilhoso. Gente, então é isso. Finalizamos aqui o nosso terceiro episódio no Grupo Dentistas do Norte. Eu só vou ler aqui uma frase final que eu acho bem interessante. Nosso Grupo Dentistas do Norte constrói caminhos para o futuro, onde oportunidades se transformam em realizações. E cada passo é uma chance de crescimento. Isso aconteceu comigo, com a minha história, com a minha vida, então eu posso te garantir o quanto essa frase é transformadora de vidas, não somente da minha vida, mas de todo um sistema familiar. Gratidão imensa. Obrigada por hoje.